Glória a Jesus. Desejamos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Que tarde maravilhosa é essa que estamos tendo na presença de Deus. Gostaria de louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Roberto José dos Santos, bem como da nossa coordenadora, irmã Iraci, nosso pastor Tiago Lucena, nossa irmã Roberta Lucena, as irmãs que aqui estão na direção do ciclo de oração, não é? Nossa irmã Rosa e as demais irmãs que compõem a diretoria do ciclo de oração. Convidamos a todos para abrirem vossas Bíblias no livro de Jó, capítulo de número 42 do livro de Jó. Jó, capítulo de número 42 e o versículo 2. Jó 42 e o versículo de número 2, diz assim a palavra do Senhor: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Amém? Pode sentar, já foi feita a oração nessa tarde, e eu queria externar os meus agradecimentos a toda a Umadalp do Estado de Pernambuco, a cada adjunto, cada coordenador, secretário de setor, cada dirigente que faz esse trabalho tão abençoado. Eu estou feliz em ver as irmãs aqui com a farda da Umadalp. Hoje a minha esposa fez: você vai com a farda da Umadalp, né? Eu falei: não, hoje é um culto de ciclo de oração, não é? Eu disse: eu vou de terno e gravata, padrão obreiro mesmo, mas eu fico feliz quando eu vejo as irmãs vestindo a camisa da Umadalp, mostra um apoio, não é? Um incentivo, porque tantos por aí já não investem nos jovens, já não apoiam os jovens da igreja, mas graças a Deus que aí é a Dalp, o nosso pastor presidente, as irmãs têm ajudado a juventude da igreja, têm ajudado a Umadalp, e isso faz com que o nosso coração se alegre. Deus abençoe vocês. No final daremos um aviso acerca do evento do sábado, amém? Queridos, quando falamos em Jó, logo lembramos de uma palavra que ela é rotineira nos lábios do crente fiel, que se chama prova ou provação. Falar de Jó é lembrar de prova, não é? Falar de Jó é lembrar de provação. Falar de Jó é lembrar de aflições que passamos ao longo da nossa caminhada, da nossa jornada cristã. Quando observamos a história e o contexto desse servo de Deus, vemos o quanto um homem pode ser provado nas mais diversas áreas da nossa vida. A palavra prova, ela é uma das palavras mais frequentes em nossos lábios, porque quando falamos de prova, falamos de lição dada e entregada por Deus para nós, porque sabemos que toda prova ela é pedagógica, não é? Ela não vem com o incentivo de tentar nos matar ou nos destruir, mas sim nos ensinar. Falar de prova é falar dos seus sinônimos. Quando a gente fala de prova, a gente lembra de desertos. Quando a gente fala de prova, a gente lembra de ventos fortes. Quando falamos de prova, logo lembramos das noites escuras, das tempestades que assolam o barco e parece fazer com que o barco vai naufragar. Prova é algo que é constante na vida do crente fiel. E eu vou lhe dizer uma coisa: se você não está passando por uma prova, com certeza já passou, e se não está passando, e se não passou ainda, acredite, você vai passar. Porque a prova é o estágio que Deus nos coloca para, depois dela, sempre nos entregar uma grande vitória ou uma grande bênção. E quando falamos desta palavra tão conhecida entre nós, às vezes tem a tendência de nos causar dor, choro, lágrimas, angústias, porque entendemos que após a prova existe uma grande bênção.
Mas a verdade é que muitos de nós não estamos prontos e não queremos passar por essas provações. Se fosse possível, nós nos desviaríamos dessas provas e tentaríamos alcançar as vitórias de Deus sem precisar sofrer ou sem precisar ser afligido. No entanto, a prova, ela é uma realidade. A provação, ela é uma realidade em nossas vidas. No entanto, o segredo desta palavra não é apenas viver a prova, e sim o como passar por ela. Porque todos nós seremos provados. Todos nós somos provados. Todos nós enfrentamos provações. Mas o segredo não é simplesmente viver a prova. O segredo é como eu passo pelas provas que costumeiramente afligem e batem a nossa porta. Se formos analisar a vida do personagem Jó que lemos, nós vamos entender um personagem bíblico que passou pela prova, viveu a prova e que nos dá lição ou lições de como passar pelos piores momentos da vida, sem blasfemar, sem pecar, sem maldizer, sem murmurar, mas apenas em adorar e engrandecer ao nome do Senhor, independente das circunstâncias. Foi assim Jó. E quando falamos de Jó, falamos de alguém que é dotado de características que foram elogiadas pelo próprio Deus. Se você observar o perfil de Jó, se você observar a vida de Jó, você vai entender que este era um homem exemplar em tudo. Jó era o homem mais rico do Oriente. Se fôssemos perguntar quantas ovelhas Jó tinha, o próprio texto vai nos mostrar. Eram 7.000. Bois, Jó tinha 3.000. Jumentos, Jó tinha 500. Muitos servos e conservos para servirem a Jó em tudo quanto ele precisava. Jó tinha características diferentes de todos aqueles que, ou de muitos daqueles que viviam em sua época. Jó foi um personagem elogiado pelo próprio Deus 2 vezes. Se você observar o texto no capítulo 1, versículo 1, o narrador já inicia elogiando Jó. Olha as características que ele fala de Jó. Capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era o quê? Sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Essa é a primeira característica que o texto nos mostra acerca do perfil, do caráter, da pessoa de Jó. Aqui não está falando das riquezas dele. Aqui o texto não está falando dos bens materiais que ele possui. Aqui o texto está falando do perfil, do caráter, elogiando a pessoa de Jó. E não é só o texto no capítulo 1, versículo 1 que mostra isso. A Bíblia nos mostra ainda no capítulo 2, versículo 8, o próprio Deus fazendo menção das características pessoais de Jó ao próprio Satanás. Se você observar no capítulo 2, versículo 8, o texto diz assim: e disse o Senhor a Satanás: observastes tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus e que se desvia do mal. Se você observar o termo sincero, Deus diz que Jó é sincero. E sinceridade significa dizer que Jó era no oculto o que ele mostrava ser às claras. Jó não era um homem que usava máscaras. Jó não era um homem que se camuflava. Jó era um homem sincero. Eu sou no oculto o que eu sou diante das pessoas. Isto é sinceridade. Jó era um homem sem máscaras. O texto chama Jó de reto. E se você observar o que quer dizer a palavra reto, ela chama para integridade, honestidade. Jó era um homem íntegro. Jó era um homem honesto.
Jó era um homem exemplar. E se você observar ainda, o texto diz: homem sincero e reto, e temente a Deus e que se desvia do mal. Temente a Deus e se desvia do mal, isso é santidade na sua excelência. Ou seja, Jó era um homem que buscava a todo momento viver uma vida santa, separada, sem transgressão, sem erros. Jó buscava a excelência na sua santidade. Observe as características que Deus dá de Jó. Sincero, não usa máscaras. Reto, homem íntegro. Teme a Deus e se desvia do mal. Homem que busca santidade na sua excelência. Mas mesmo esse, que o próprio Deus dá o currículo dele a Satanás, mostrando todos esses adjetivos, mesmo esse não escapou da tão famosa palavra prova. Mesmo esse, sendo justo, temente, íntegro, sincero, reto, este homem não escapou da provação de Deus sobre a sua vida. Porque, queridos irmãos, nos diz o texto, no capítulo de número 1, versículo de número 7 por diante, versículo número 6 por diante, que houve uma reunião celestial entre Deus e os seus filhos. Filhos aqui, alguns estudiosos dizem que são os anjos. Está Deus conversando com os anjos nas regiões celestiais. E no meio dos anjos, quem adentra na reunião como intruso? O próprio Satanás. Observe o texto, capítulo 1, versículo de número 6. O texto diz assim: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, ao texto, veio também Satanás entre eles. Aí o versículo 7. Então disse o Senhor a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear sobre ela. Observe, o inimigo entra dentre os filhos de Deus, no meio da reunião de Deus. Os filhos não perceberam que o inimigo estava lá. Mas o interessante é que nada passa desapercebido do olhar do nosso Senhor. Porque Ele observa e diz: tem um intruso em nosso meio. Tem alguém que não é bem-vindo em nosso meio. E a pergunta que Deus faz ao próprio inimigo é: o que é que tu fazes aqui? De onde vens? E olha a resposta de Satanás: eu vim de rodear a terra e de passear por ela. Isso faz jus à sua missão. Isso faz jus àquilo que é de caráter dele. Porque o inimigo nos rodeia. 1 Pedro diz que ele nos rodeia e brama como um leão, buscando a quem possa tragar. E é isso que o inimigo faz. Ele procura brechas, ele procura falhas, ele procura espaço, ele procura um lugar onde ele tente se infiltrar e ali bagunçar a vida de alguém. Porém, quando o inimigo rodeia a terra, observe o que o Senhor diz para ele: observastes o meu servo Jó. E ele começa a elogiar a Jó para Satanás: íntegro, reto, temente, se desvia do mal. Satanás olha para Deus e diz: também tu cobriste de riquezas. Ele é rico, não sente falta de nada. É por isso que ele é desse jeito. É por isso que ele tem esse perfil. Observe que quando Deus olha para Jó, Deus olha pelo que Jó é: íntegro, justo, íntegro, sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus olha para Jó pelo que ele é. Mas Satanás olha para Jó pelo que ele tem. Deus diz: ele é sincero. Aí Satanás diz: por que tem riquezas? Ele é reto. Aí Satanás diz: por que tem riquezas? Ele é temente a mim. Aí Satanás diz: por que tem riquezas? Porque é assim que funciona. Deus sempre vai se aproximar de nós
pelo que nós somos, mas o inimigo sempre vai nos observar pelo que nós temos. E é assim que acontece no mundo aí fora. Enquanto Deus olha para nós, olha para mim, olha para você e diz assim: me aproximo pelo que tu é. Mas existem pessoas que não estão dando muito valor ao que somos, e sim ao que temos. Existem pessoas que não nos valorizam pelo que nós somos, mas existem aqueles que nos valorizam pelo que nós temos. Quer ver? Se tu tiver uma chave muito bonita, com um carro na garagem, o tratamento contigo é outro. Se tu tiver muito dinheiro na conta, se tu andar com muito ouro e muita prata, pode observar que alguém vai te tratar diferente, vai te abraçar diferente, vai tentar se aproximar de você, vai tentar te abraçar, vai tentar fazer amizade. Por quê? Porque para o mundo importa aquilo que tu tem, mas para Deus importa aquilo que você é. Com Deus não é sobre ter, é sobre ser. Porque Deus não olha para o nosso ouro, para a nossa prata, para nossas pedras preciosas, riquezas, porque tudo isso é passageiro, tudo isso vai ficar. Quando Deus olha para mim e para você, Ele não está olhando para a marca da tua roupa. Quando Deus olha para mim e para você, Ele está olhando para a marca do teu relógio e para muito menos a marca do teu sapato ou sandália. Quando Deus olha para mim e para você, Ele está olhando para a essência, está olhando para o coração, está olhando para a nossa integridade e a nossa sinceridade diante dEle. É por isso que os amigos verdadeiros nunca serão nossos amigos baseados naquilo que temos, e sim naquilo que somos. Você pode dizer glória a Deus por isso nesta noite? Deus observa Jó pelo que ele é, e Satanás diz: mas ele só é isso porque tem. Tira o que ele tem, que tu vai ver que ele vai deixar de ser este adorador nato. Ele vai deixar de ser esse personagem que tu mesmo elogiasse. Aí Deus dá ordem a Satanás e diz: tudo bem, toca em tudo quanto que ele tem, que eu quero ver. Tu verás quem é o meu servo Jó. Sabe por quê, irmãos? Quem é não se envaidece com o que tem. Eu vou repetir: quem é não se envaidece com o que tem. Quem tem essência em Deus, ele é adorador na bonança, mas é adorador na escassez também. Ele adora quando o armário está cheio, mas adora quando o armário também está vazio. Ele adora quando tem muitas providências, mas quando não tem providência, ele está dizendo glória a Deus do mesmo jeito, porque eu adoro não pelo que ele me dá, eu estou adorando pelo que ele é. Você pode adorar a Deus nessa tarde por esta palavra. A Bíblia nos mostra que Satanás usa 4 agentes para tirar tudo que Jó tem. Satanás usa a espada dos saldeus. Satanás usa a espada dos caldeus. Satanás usa um vento forte vindo do deserto. Satanás usa o fogo. E ali Jó perde filhos, fazenda, ovelhas, bois, jumentos, perde toda a sua riqueza. E sabe o que eu acho interessante? É que não é no tempo de intervalo longo, é em um tempo de intervalo curto. Observe o que o texto diz, capítulo de número 1, versículo de número 15. E eis que deram eles os sabeus, e os tomaram, e os moços feriram a fio de espada, e eu somente escapei para trazer a nova. Aí versículo 16, e estando este ainda falando, ou seja, ele não tinha nem acabado de falar, que os sabeus tinham destruído os moços à espada, e ele já chega falando, veio outro e disse, o fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas. Esse nem acabando de falar ainda, versículo 18 diz o texto, estando este ainda falando, veio outro e disse,
estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio, sem muito intervalo. Porque a gente crente, quando está sendo provado, às vezes a prova tem um tempo certo para começar, a gente terminar ela, depois vem outra. Porque crente vive de prova e prova. Observe, a vida do crente, enquanto não chegar no céu, é triste dizer, mas eu vou te falar, vive de prova em prova. Vai começar um exemplo com o deserto. Aí você atravessa o deserto, vem um vale. Aí você atravessa o vale, vem a tempestade. Aí você vence a tempestade, vem o gigante. Aí você vence o gigante, vem as muralhas. Aí você derruba as muralhas, vem o mar vermelho. Aí você vence o mar vermelho, vem enfermidade. Aí você vence a enfermidade, aí vem luta, aí vem prova, aí vem isso. Por quê? Porque a gente vive de constantes provas. Mas tem aqueles que têm a graça de ser uma prova e depois outra. Mas com Jó não foi assim. Jó enfrentou as provas de uma só vez. Era ele recebendo notícia de um, vinha outro. O outro mal terminava de falar e vinha outro também. Olha, perdesse filho, perdesse ovelha, perdesse bois, perdesse o filho primogênito, perdesse isso. Jó foi bombardeado em todas as esferas da sua vida. Ele foi provado em tudo, irmãos. Porque existem aqueles que têm o privilégio de enfrentar deserto, mas não de enfrentar tempestade. Se perguntar para ele, tu já enfrentou tempestade? Nunca enfrentei tempestade, mas estou enfrentando o deserto. Tem crente que tem a graça de não enfrentar todo tipo de prova de uma vez, ou de nunca ter enfrentado um determinado estágio de prova. Mas tem aqueles que é tão provado quanto Jó. E ele tem a graça, eu vou usar essa expressão, de enfrentar todas as provas, fases, tipos, e ainda ter ânimo para dizer glória a Deus em meio a elas. Jó foi provado em todos os aspectos da sua vida. Observe, Jó foi provado no aspecto familiar. Perdeu filhos. Irmão, não existe coisa mais triste para um pai do que enterrar os seus filhos. Porque isso quebra o fluxo natural das coisas. O fluxo natural é os filhos enterrarem os pais. Mas Jó quebrou o fluxo e ele teve que enterrar os seus filhos. Imagine o luto. Se perder um filho é doloroso, imagina perder todos. Porque a família de Jó era uma família estruturada. Diz o texto que Jó reunia seus filhos para banquetear-se. Eram unidos. Jó levantava-se de madrugada em oração e em sacrifício pela sua família e pelos seus filhos. Mas mesmo a oração e o sacrifício não impediram Deus de provar a Jó. Aleluia. Jó foi provado nas finanças. Era o mais rico, virou o mais pobre. Jó foi provado entre os amigos, com os seus amigos, porque vieram os mais aproximados dele, Bildade, Zofar, Eliúde, olharam para Jó e começaram a acusar Jó de pecado. Jó, tu está enfrentando isso porque tu pecasse. Jó, tu está enfrentando isso porque tu adulterasse, tu roubasse. Qual foi o teu pecado, Jó? Porque os amigos de Jó acreditavam em causa e efeito. E eles pensavam que Jó só estava enfrentando aquilo e passando por aquilo porque tinha pecado de alguma forma contra Deus. Jó enfrentou prova no seu matrimônio. A pessoa que era para ajudar, que era para apoiar, ficou contra ele. E usou uma expressão muito forte. Capítulo 2 do livro de Jó, versículo número 9, ela disse assim: então sua mulher disse, ainda retens a sinceridade? Amaldiçoa a Deus e... Quem era para apoiar não estava apoiando. Quem era para ajudar não estava ajudando. Quem era para abraçar não estava abraçando. Quem era para estender a mão não estava estendendo a mão. Oh glória!
E às vezes é assim. Você enfrenta acusações de pessoas que eram para te apoiar e não te apoiam. Eram para te ajudar e não te ajudam. Eram para estender a mão e te socorrer, mas não te socorrem. Eram para te abraçar, mas não te abraça. Mas nessa tarde o Senhor te diz assim: eu sou o teu apoio, eu sou o teu ajudador. Enquanto alguém encolhe a minha mão se estende para te socorrer, para te levantar e para te colocar de pé nesta tarde. Quem recebe a palavra, o Senhor está dizendo: eu estou fazendo por você o que alguém deveria fazer, mas não faz. E eu lhe digo: não blasfeme, não reclame, não murmure, porque alguém não entende o mistério que eu tenho contigo, alguém não entende a forma com que eu estou trabalhando no teu viver, alguém não entende a intimidade que eu tenho contigo sobre a terra. É por isso que fala coisa que não é para falar. Mas você se cale, adore, glorifique, diga que eu sou grande, porque eu não te deixo em meio a esta prova. Aleluia! Jó foi provado na saúde, irmãos. E a prova de Jó na saúde foi tão terrível que dizem os historiadores que quando olhavam para Jó, era como se visse um cadáver vivo. Jó ficou magro. O texto diz que ele foi tomado de chagas, do alto da cabeça à planta dos pés. Bolhas surgiram no corpo de Jó. As unhas caíram, ele não podia coçar as úlceras. Tinha que pegar um caco de telha para coçar, porque não tinha unha, porque as unhas caíram. Cabelo caiu, os cabelos caíram. Há quem diga que Jó cheirava a podre. Jó ficou tão magro, tão magro, tão magro, que dava para ver os seus ossos pontiagudos, quase que furando o couro da pele. A situação de Jó foi difícil. A angústia foi grande. O terror sobreveio sobre a vida de Jó. Mas o que eu acho interessante é que em meio a todas essas provas, o texto diz que Jó se levanta das cinzas, se levanta do pó, e em vez de reclamar, ele adora, ele glorifica a Deus. O mente que mandora iti é pra faui, no iti arge venova nutiação. Oh, ele tinha motivos para não adorar, mas ele adora em meio às crises que estava vivendo. Ele adora em meio às lutas que estava vivendo. E diz o texto que ele se ergue, glória, e adora a Deus em meio a tudo isso, porque ele entendia, versículo 12, ele adora o Senhor. Queridos irmãos e irmãs que aqui estão, é difícil enfrentar todas essas lutas e manter a adoração no Senhor. Mesmo em meio à adoração, chega uma fase na vida de Jó que ele começa a questionar. Ele começa a vir com os porquês. Porque eu vou lhe falar, não é fácil. É fácil? É fácil? Capítulo 1, Jó é provado. Capítulo 2, já é aprovado. No capítulo 1, Jó adora. No capítulo 2, Jó adora, mesmo eu a prova. Mas chega o capítulo 3, Jó aqui não está adorando. Jó aqui começa a questionar. Porque, irmão, nem toda hora a gente está forte. Em meio a essa prova que você vive, que eu vivo, nem todo momento a gente vai estar forte. Tem hora que a gente não está bem. Tem hora que a gente não consegue cantar. Tem hora que a gente não consegue adorar. E aqui o capítulo 3, Jó começa a indagar. Por quê? Por quê? Porque tem hora que a gente entende que a prova é para quê, não é? É para quê? Mas a gente não consegue usar esse tipo de expressão.
A gente usa o porquê. Por que, Deus? E Jó levanta pelo menos 16 porquês e 34 lamentações. Ele começa a dizer: Deus, porque eu nasci? Deus, porque o Senhor não me matou na madre? Deus, porque o Senhor não fez cessar o leite daquela que me amamentava? Deus, por que eu passo por isso? Por que meus filhos morreram? Por que o Senhor não me matou na madre? Deus, por que o Senhor não me mata agora? Jó começa a perguntar por quê, por quê, por quê? Porque tem hora que a gente pergunta mesmo. Tem hora que a gente para perguntar: Deus, o porquê? Deus, por que eu estou aqui? Deus, por que eu passo por isso? Deus, é para eu estar nessa posição mesmo? Deus, por que o Senhor não age assim? Deus, por que o Senhor não age daquele jeito? Deus, por que o Senhor não age dessa forma? Os porquês vêm no nosso coração. Mas o que eu acho interessante é que mesmo em meio a essas indagações, ele não peca contra Deus. Porque eu entendi uma coisa: não é pecado perguntar a Deus o porquê. E sabe o que eu acho interessante? É que Jó está perguntando por quê, por quê, por quê, e Deus calado, em silêncio. E Jó desesperado, dizendo: as flechas do Todo-Poderoso se voltaram contra mim. Jó chega a dizer isso. Que as flechas de Deus foram apontadas para mim. Ele começa a dizer isso, de tão aflição que ele estava em meio à prova. Glória a Deus. Mas em meio a todos esses questionamentos, entenda uma coisa: Deus sabe o porquê está a te provar desse jeito. Tu está entendendo? Uma vez Jesus lavando os pés dos discípulos, Jesus disse assim: o que eu faço agora tu não entendes, mas entenderás. Existe uma explicação para isso. Existe um porquê de tudo isso. E o Senhor está falando contigo nesta tarde, lhe dizendo: aquilo que teu olho não viu, aquilo que a tua mente não imaginou, aquilo que não desceu ainda ao teu coração, é o que eu tenho preparado para você. Aleluia, aleluia. Porque desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se percebeu, um Deus além de mim, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Deixa eu te dizer uma coisa nessa tarde. Jó questionou, mas você não viu Jó tentando tirar a sua própria vida. Jó questionou, mas você não viu Jó tentando o suicídio, cortando os pulsos, se camuflando, dizendo: eu quero me matar. Ele disse: Deus, o Senhor pode me matar, mas a própria vida ele não tirou, mesmo com a mulher dizendo: morre, Jó. Sabe por quê? Porque no final de tudo Jó sabia, e ele mesmo verbalizou dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Levanta as mãos e abre a boca nessa tarde para adorar. Tu não está vendo, mas Ele está trabalhando. Tu pode não estar percebendo, mas Ele está agindo. Tu pode não estar enxergando, mas nas entrelinhas, no oculto, no secreto, existe um Deus forte que peleja por você, que trabalha por você, que está agindo nas causas impossíveis daquilo que tu não pode. Ele está dizendo: eu vou onde tu não pode ir, eu entro onde tu não pode entrar, eu falo com quem tu não pode falar, eu trabalho no teu lugar. Descansa e adora o meu nome, porque eu estou fazendo por ti o que tu não pode.
Oh glória! Oh glória! Eu e etera quebantoria beregeba sombria fai. Deus está aqui e está falando conosco. Por que tanta interrogação nesse teu pensamento? Por que tanta dúvida no teu coração? Eu não já disse que eu sou contigo? Eu já tenho te dito que não te deixo só. Eu tenho te dito que seguro em tuas mãos, que caminho contigo neste vale, que ando contigo neste deserto. Já te disse, não te tranques no quarto. Já te disse, sai deste lugar e vai à peleja. Te digo novamente, tu não vai enlouquecer. Lhe digo, renova tuas forças. Tem que achar mentore vai energia. Fortaleço a tua estrutura. Te pego pelas mãos e te coloco de pé, para tu saber que eu não te deixo, não te abandono. Um só minuto. Cuido de você, cuido de você, eu cuido de você. Que me assombra, que me sobre o fá. Aleluia. Aleluia. Enquanto Jó está questionando os porquês, aí Deus no capítulo 38 diz assim: Jó, cinge o teu lombo, Jó, porque agora quem vai falar contigo sou eu, Jó. O silêncio acabou, Jó. Eu estou dando um fim no silêncio hoje. Jó, eu vou falar contigo. Eu vou me revelar para ti. Glória a Deus. E Jó resolve falar com... E Deus resolve falar com Jó. E olha que interessante. Deus se apresenta para Jó em um redemoinho. Em um redemoinho, Deus olha lá. Estou eu aqui no redemoinho, Jó. O jeito mais improvável de se apresentar para um homem é o jeito que Deus escolhe para se apresentar para Jó. No meio do redemoinho, capítulo 38, versículo número 1, o texto diz assim: depois disso o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Jó verbalizou 16 porquês e 34 indagações. Quando Deus quebra o silêncio, Deus fala com Jó através de 70 perguntas. Olha a forma que Deus escolhe para falar com Jó. Jó fala, questiona. Aí Deus diz assim: Jó, cinge teu lombo agora, Jó. Quem vai falar contigo sou eu. E eu vou te responder perguntando. E se tu é muito inteligente, Jó, responde as minhas perguntas. Porque Jó estava começando a se achar muita coisa, fala muita coisa. Aí Deus diz assim: Jó, tu se acha inteligente? Responde as minhas perguntas. E olha as perguntas de Deus para Jó. Jó, onde estava tu, Jó, quando eu fiz a terra? Jó, me explique, me diga, Jó. Qual é a base que sustenta o globo terra? Me diga, Jó. Jó, qual o caminho da luz?
Jó, onde se esconde as trevas, Jó? Jó, me responda, qual é o ventre que dá luz ao gelo? Eita, Jeová! Jó, quem é que chama os raios, Jó? E os raios se apresentam, Jó. Deus usou pelo menos 5 categorias, 5 temas para fazer perguntas a Jó. Deus usou a astronomia, cosmologia, meteorologia, oceanografia, zoologia, astronomia. E disse: Jó, me responde. Ei, minha cama, me responde, Jó. Aí Jó começa a ficar pequeno diante de um Deus grande. Aí Jó não tem outra saída a não ser reconhecer. Reconhece agora, Jó. Aí Jó reconhece: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Levanta a mão para adorar a Deus nessa tarde. Aleluia! Diante das perguntas de Deus a Jó, Jó não tem mais o que questionar, a não ser reconhecer que de fato Ele é todo poderoso e quem é limitado é Ele. Jó fez uma pergunta, Deus fez uma pergunta para Jó: Jó, quem é que garante o alimento dos corvos? Quem é que garante a presa dos leões para que eles não passem fome? Jó se apequena e entende que Deus tudo pode. E quem é limitado é Ele, porque o homem é limitado, mas Deus não é limitado. Olha para alguém perto de você e diga para ela assim: Deus tudo pode fazer. Fala mais forte: Deus tudo pode fazer. Se ela crer, ela vai dar no mínimo um glória a Deus aí onde ela está. Quem manda é Deus. Quando Deus faz essas perguntas para Jó e Jó não consegue responder, era o mesmo que Deus estava dizendo para ele assim: ó, quem manda aqui sou eu, Jó. Eu sei trabalhar, eu mando em cima, eu mando embaixo, eu mando no homem, mando nos anjos, mando até nos demônios. Eu dou a vida, eu tiro, eu faço a ferida, eu faço sarar, eu faço descer a sepultura, mas também dou ordem para voltar a subir dela. Aleluia! O Todo-Poderoso sou eu. Já diz: tudo podes, não existe nada que Ele não possa fazer. Tudo podes. Mas Ele completa dizendo: e nenhum dos teus pensamentos. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Será que você pode adorar a Deus nessa tarde por esta palavra? Oh glória. Oh glória. Oh glória. Jeová está lhe dizendo nesta tarde: assim como eu pensei, assim se sucederá. E como eu determinei, assim eu farei, porque ninguém pede o meu pensamento. Jeová está te dizendo assim: assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os teus caminhos, e os meus pensamentos maiores, mais altos que os teus pensamentos. Aleluia! E o pensamento que eu tenho acerca de vós é pensamento de paz e não de morte.
Deus está falando aqui nesta tarde. Oh, glória. Quem crê que Deus está trabalhando aqui neste lugar? Por gentileza, põe a mão sobre o ombro de alguém que está do teu lado. Você que assiste pela internet, se puder, põe a mão sobre o teu coração aí onde você está. Segura na mão dela, se for mais cômodo para você. Isso, com muito carinho. Fecha os olhos, porque Deus vai falar com ele, com ela nesta prova agora. Assim te diz o Senhor nesta tarde: eu estou mudando o quadro. Eu estou adentrando no cenário e fazendo uma reviravolta. Estou mudando tudo. Estou trazendo aquilo que estava fora do lugar para o lugar. Eu estou dando um basta. Tem-me a sombra, a este vento forte. Lhe digo, vento do Oriente recue. Ei-me a sombra que me diação. A calmaria voltará a pairar sobre a tua casa. Tu dizes, mas que prova é essa que não passa? E eu te digo, eu estou a dar um fim hoje. De que mandoreva sorgimia. Alguém com um coração duro se quebrantará diante de ti. Eu estou tirando o coração de pedra, colocando o coração de carne, trazendo alguém para perto e lhe dizendo: alguém te abraçará de novo, alguém pedirá perdão e dirá: eu quero caminhar contigo. O Senhor está mudando o cativeiro nesta tarde, para tu entender que tudo Ele pode. E nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Como confirmação, recebe a presença de Deus aí onde você está. Abre a boca. Abre a boca. Abre a boca. Olha Jesus trabalhando na tua vida. Abre a boca. Olha Jesus tirando a inquietação. Abre a boca. Olha Jesus trazendo calma para dentro da tua alma. Abre a boca. Olha Jesus te renovando nesta noite, nesta tarde. Receba renovo. Receba renovo. Receba renovo de Deus. Meu Deus. Bem sei eu que tudo podes. Aleluia. Aleluia. É tarde de alegria sobre a tua vida. Você, amado ouvinte da palavra de Deus, que está aí do outro lado, que está recebendo esta palavra através dos meios de comunicação. O Senhor fala contigo aí onde você está, na cozinha, no quarto, na sala, no trabalho, dirigindo automóvel, caminhão. Deus fala contigo, esta prova é pedagógica, ela vai passar. Eu estou te ensinando uma lição muito grande. Estou te ensinando a depender. Eu estou te ensinando a entender a minha grandeza. E tu irás dizer com a tua boca: bem sei eu, que tudo o Senhor pode. E nenhum dos pensamentos podem ser impedidos. Mas você que ainda não fez a sua decisão, se entrega para Jesus agora. Entrega a tua vida para Jesus e entenda que Ele é aquele que pode fazer o que você não pode fazer. Ele pode ir aonde você não pode ir. Digita aí no canal do YouTube: eu quero aceitar a Jesus, eu me entrego a Jesus, e Ele fará algo muito grande na tua vida. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos nessa tarde.
Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.